Facebook, vamos lá então, na fanpage do Umbanda EAD. Já estou no ar, vou aguardar ainda uns 5 minutinhos para as pessoas serem notificadas e começar a chegar, criar aqui uma audiência. Vamos falar de Umbanda, um monte de coisa de Umbanda. Ó, vou falar para vocês aqui, só para vocês aqui no Instagram. Que legal. Que legal. Que as pessoinhas participaram. Ó, vamos lá. Eu selecionei aqui. Sobre cremação, as etapas do médio iniciante, o uso de Contregum na Umbanda, porque há casos que usam e há casos que não usam. Como lidar com a morte, como é o discurso da Umbanda a respeito da morte, adoro esse assunto, não sei se vai dar, porque pede, né? Quase um ao vivo inteiro para ele. Sobre a mesa branca de Umbanda. Aqui todos os terreiros tinham esse tipo de trabalho, mas hoje em dia sumiu nos terreiros. A Sandra Maria Silva Figueiredo, uma boa sugestão. Sobre a linha do Oriente. Por que quando o médico sai cansado dos trabalhos com dor ou com dor ou com resquício de atendimento que deveria ser feito? É uma questão, isso aí é uma questão a ser dita. Sobre meditação, do Alexis, é interessante, vamos ver se eu consigo. Dentro do terreiro de trabalho ainda tem gente que acredita que se para de trabalhar na gira, as entidades ou os orixás vão castigar. Eu gostaria que o Rodrigo Queiroz esclarecesse isso. Eu acho que o André, que pediu isso daqui, está querendo me provocar, né? Querendo ver eu ficar louco aqui, né? Enfim, vou falar disso também. Exu evolui para Caboclo Preto Velho, se é que evolui seja a palavra adequada, Kiki, Oxalá, muito bom, vou marcar aqui. Pai Rodrigo, queria que você nos fundamentasse as diferenças entre seres naturais e elementais. Não vou falar disso hoje aqui, porque aí é muito mais avançado. E é isso. E tá rolando a live. Vamos lá, então? Então, estou com esse monte de tópico. Já é o suficiente para a gente ficar aqui até as 17 horas felizão. E eu perdi aqui a minha... Aê! Já estamos com 112 no Facebook e vocês 33 do Insta. Podemos ir para lá? Pai Rodrigo, tô aqui no Instagram e no Facebook. Pessoal do Facebook, Saravá, boa tarde, Axé, Mojubá. Esse é nossa edição de número 13 dos nossos ao vivo. Se aqui não perdemos a conta no meio do caminho. E o tema livre hoje para a gente falar de vários assuntos que chamamos aqui o público a sugerir, já deram várias sugestões muito interessantes e vamos falar disso. Então... e também já vou passar aqui e compartilhar com vocês um link para vocês assistirem uma aula gratuita que está aberta publicamente para o estudo Nomes das Entidades, que é a menina dos olhos do momento, que foi muito legal produzir isso daqui e que são questões sempre recorrentes no dia a dia do religioso umbandista, né? Saber entender o nome das entidades, como eles se manifesta, porque tem esses nomes, etc. E eu estou aqui, ao mesmo tempo, com o pessoal do Instagram. O Leandro diz, a aldeia Caboclo Pedra Preta da freguesia do Ó, manda um axé para você, pai. Muito obrigado, Leandro. Retribui, por favor. Axé, muito grato. Qual a diferença entre tronos e da energia do orixá, Rodrigo? Regente do orixá? Pô, pergunta de quem está estudando muito. Pai Rodrigo, não sei como é o velório na Umbanda. Posso falar disso se eu conseguir falar dos mortos aí, né? Quem é São Cipriano na Umbanda? Muito bom, ó, tá vendo?
A Umbanda, a graça da Umbanda é que tudo é assunto e não tem fim. Tudo é assunto na Umbanda e não tem fim. Então, pessoal do Instagram, vamos lá para o Facebook? Pode ser? Ok? Né? Olha o David. Macaia. Hein, David? Fala aí, tá? Chega junto, irmão. Vamos lá para o Facebook. Vou começar aqui no Facebook. Ó, já estamos em 130. Estamos chegando, já cheguei no meu limite de tempo de espera, de aguardo. Tá bem? Então, vamos lá. Vou começar. Eu vou começar falando sobre as etapas do médio iniciante. E aí eu vou pular para falar sobre a questão da cremação na Umbanda. Vamos nesse ritmo? E aí é isso. Vamos sim, estou sem Facebook, mas vou reativar para assistir. Ai, que legal, que prestígio, hein? A pessoa está sem a conta do Facebook e vai reativar. A todos vocês aqui do Facebook, muito, muito grato pela presença já. São sempre muito especiais. É muito bom poder fazer isso com vocês. Falar da nossa religião, falar das nossas crenças, dos nossos estudos, das nossas verdades. Acima de tudo, de uma maneira aberta, limpa, tranquila, sem tabu e com senso crítico, né? Para que a gente possa sempre, de fato, estar dialogando e ampliar os nossos entendimentos além da nossa caverna que chamamos de terreiro, né? Os limites do nosso terreiro, aquele perímetro e aquelas coisas mais internas da nossa comunidade, da família espiritual que é o terreiro. Precisamos aprender a dialogar além do terreiro, a perceber a religião, entendê-la e ter uma visão mais panorâmica além do terreiro. O terreiro sempre será um fragmento da religião. Jamais um terreiro contemplará a magnitude da religião. Impossível, até uma questão mesmo física. Então, dentro do terreiro você tem um universo particular e fora do terreiro você tem a Umbanda, né, que é a somatória de você no terreiro fragmento e os muitos milhares de terreiros de Umbanda que são fragmentos e que juntos fazem a Umbanda ser, né, a Umbanda existir. Pai Tupinambá, que é a entidade regente do Instituto Cultural Aruanda, o chefe do templo do Ica, ele usa uma metáfora, né, para explicar essas diferenças da Umbanda, que ele diz assim, a Umbanda é um quadro de uma paisagem muito bonita, formada por um quebra-cabeça, sabe esses quadros que a gente cola as pecinhas de quebra-cabeça, e cada terreiro é uma peça. Por isso é único, a peça tem um formato próprio e tem ali um desenho próprio, tem uma necessidade única. Né? Você não forma o quebra-cabeça faltando aquela peça. Então, todas as peças com os seus pedaços de cores, de fragmento de identidade, de imagem e formato, ele é uno e pleno quando está com tudo ali junto dele. Quando ele sai dali, ele é uma peça, muitas vezes perdida do contexto geral. Quando se junta naquele quadro, então você tem um panorama real, que é a Umbanda e seus muitos terreiros, genuínos, legítimos por excelência. Então não há o mais belo, o mais feio, o mais certo, o mais errado. Há a Umbanda e as suas particularidades. O que existe de feio, de errado, é, na verdade, a ignorância, a estupidez, a idiotice, né? Essas coisas dentro da religião que são frutos do contexto humano, né? Do indivíduo, o ente humano, que é o que faz acontecer toda a religião aqui nessa realidade, dentro das suas limitações, né? Que todos nós temos. Eu tenho as minhas limitações, você tem as suas limitações. Eu me vejo muitas vezes muito preso nas minhas perspectivas de verdade a respeito da religião, e tá tudo bem, tá tudo certo. O importante é, no mínimo, não perder a certeza de que nada está fechado, né? Que esse quadro não está encerrado, né? Que a verdade não é absoluta,
que a Umbanda, de fato, não é fundamentalista. Ou seja, não é fundamentalista, ela não se fecha, né, numa verdade absoluta, num livro sagrado, num conjunto de regras, e faz com que aquele que quer ser um umbandista, se dizer umbandista, deva lutar por aquilo, com unhas e dentes, porque a Umbanda, para quem vive a Umbanda mesmo, no dia a dia de terreiro, né, pisa descalço no chão do terreiro, sente o caboclo, sente o preto velho, vive a experiência mediúnica, é uma certeza que ele não pode deixar de ter nunca, que a Umbanda é um organismo vivo, é mutante, maleável, incapaz nós somos de segurar na mão. É uma essência fluida como a água, a gente não segura. A gente pode represar um tantinho, um tiquinho na mão, mas se você vacilar, qualquer movimento, isso vai escoar das suas mãos. E pensando nessa metáfora, se você ficar assim muito tempo segurando esse tiquinho de essência nas suas mãos, você vai se ver todo dolorido, todo limitado, né? Porque você uma hora vai precisar dos seus movimentos, você vai ter que abrir mão, né, dessa maneira que você criou de formatar essa essência a seu modo, ao formato da sua mão. Então, abra as mãos, se liberte disso. Toda vez que você quer sentar, quer parar para estudar a religião, ler sobre ela, assistir um ao vivo comigo, com qualquer um que seja, e se predispor de fato a uma reflexão sobre a religião. Então, quando você se permite estar aberto, é que você pode ter mais chance de absorver uma compreensão, um olhar, uma expansão de consciência e, portanto, aquilo que a gente vai chamar de descortinar a verdade. É a essência da Umbanda fluindo sempre dentro de nós. Tá bem? Bom, não era esperado nem planejado essa introdução. Fica aqui para que a gente sinta por onde vamos caminhar, né, nos próximos 40 minutos desse nosso ao vivo. Eu quero discorrer sobre assuntos que a comunidade aqui, os nossos amigos que seguem o nosso Facebook, colocou. E dentre um assunto e outro, eu abro para 2 ou 3 perguntas dentro do assunto. Tá bem? Então, estamos aqui com 150 pessoas no Facebook. Pessoal do Instagram, muito, muito grato pela sua audiência até aqui, por ter chego aqui e visto nós. Eu peço que vá lá, vou encerrar aqui, tá bem? Muito grato. Axé. Deixa eu encerrar aqui, minha gente. E aí é isso. Então, estamos aqui no Facebook. E agora eu vou falar sobre as etapas do médium iniciante. Se tem muito drama a respeito do desenvolvimento mediúnico, do que vem a ser as etapas para o iniciante. E eu quero fugir aqui nesse momento. Esse é um assunto específico. A gente fala muito sobre isso no Umbanda para Iniciantes, que é o estudo que está dentro do plano de assinaturas do Umbanda EAD. Não sei se você já sabe, o plano de assinaturas do Umbanda EAD, você paga R$ 79,00 por mês, o plano ouro, que é o que a gente recomenda. Você tem acesso a todos os meus cursos, são 9 hoje, nós vamos preparar um novo para o próximo mês, é previsto. Fora isso, periodicamente é disponibilizado conteúdos diversos de formas variadas dentro desse plano de assinatura. Então, quem está ali dentro, e também, eventualmente, aulas ao vivo comigo. E no Umbanda para Iniciantes, é um estudo que eu gostei muito de ter produzido, acho que foi em 2016 ou 17 mesmo? 2016, e que é para nós assim uma das obras-primas no Umbanda EAD, porque foi feito de uma forma muito deliciosa,
colocando um olhar para aquele que está chegando na Umbanda, chegando no terreiro, desde essas etapas de chegar no terreiro propriamente dito, até começar a viver uma experiência da religião. E aí, especificamente sobre a mediunidade, também é assunto do Mediunidade na Umbanda, que são 16 aulas, são mais de 20 horas de conteúdo para você realmente se debruçar no assunto, que é um assunto que eu tenho paixão, que há muitos e muitos anos eu trago um estudo inédito mesmo sobre a mediunidade dentro da Umbanda, que é um olhar, por exemplo, de que o mediunismo umbandista é uma característica do ser encarnado. Por exemplo, é uma tese que eu defendo dentro desse estudo. Então, por aí. Faz parte do plano de assinatura ouro, você tem acesso a tudo isso. Então, vou tentar aqui, rapidamente, organizar um pouco o raciocínio sobre isso. Nós temos, às vezes, nos vemos presos à ideia de que a verdade é a que está dentro do terreiro. Né? E aí, cada terreiro, eu quero que fique claro, tem uma maneira de ritualizar, de se organizar e de se fundamentar em etapas, por exemplo. Por exemplo, há terreiros que, ao acolher uma pessoa que está chegando novato, né, ele realmente está conhecendo a Umbanda ali naquele terreiro, descobriu-se médium ali no terreiro, e aí ele é acolhido, repentinamente ele é acolhido, ele já de uma semana para outra ele está ali na corrente, passando pela gira de desenvolvimento, e o desenvolvimento vai acontecer de uma forma muito... Não estou falando que isso é a regra, muitas vezes é assim, de uma forma... não há um cuidado mais íntimo, então ele está indo lá e vai sendo feito as puxadas, o desenvolvimento propriamente, uma outra recomendação para o uso de banho, isso, oferenda ali, e ele vai, com o tempo, ele vai acabar incorporando. E então ele depois que incorpora, depois de um tempo incorporando, ele já começa a fazer os atendimentos. E aí não se organiza essa ideia de, por exemplo, etapas. Né? A etapa foi indo, né? É um fluxo. Então tem muitos terreiros que são assim. E tem terreiros que tem tantas etapas que dá até uma canseira, né? De se aventurar ali. Né? Então, por exemplo, tem terreiros que se organizam com denominações hierárquicas, né? no processo. Então, você é um iniciante, depois você é um pouco mais que iniciante, agora você é intermediário, e agora você é um pouco mais do intermediário, e aí você vai indo, né? Tá tudo certo. Agora, o que é fato? Fato é que quando o indivíduo ele começa o desenvolvimento, a gente pode dividir ele em 3 etapas simples, né? Período de desenvolvimento propriamente. O que é o desenvolvimento? Aquele período que não há regra para ninguém, porque a gente está falando de mediunidade de incorporação. A mediunidade da Umbanda, a base da mediunidade na Umbanda é a incorporação. A incorporação na Umbanda é algo que acontece, do jeito que acontece nela, é só nela. É só na Umbanda. De uma forma muito peculiar, muito interessante. E a incorporação propriamente, ela é um mix de várias faculdades mediúnicas acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então, no Mediunidade na Umbanda, a gente fala disso, né, paulatinamente. E a incorporação, então, é o objeto de desenvolvimento mediúnico na Umbanda. Ah, mas eu tenho clarividência, eu tenho vidência, eu tenho clareaudiência. Bom, isso tudo são secundários que acontecem ao mesmo tempo, você já traz, você não vai na gira de desenvolvimento para desenvolver clarividência. Não há um rito e nem um método específico no ambiente de Umbanda para desenvolvimento da clarividência. Acredita-se, inclusive,
que a clarividência é algo muito particular, né, individual, e que ela se manifesta de muitas maneiras, né, em vários níveis em cada indivíduo que a tem, e que ela acontece de uma forma espontânea, natural no indivíduo. Então, o que eu quero dizer? Que método de desenvolvimento mediúnico, né, podemos denominar dessa forma, métodos de desenvolvimento mediúnico que existam, é sempre ser focado no incorporar a entidade espiritual. No ambiente espírita, por exemplo, você tem métodos, de fato, para desenvolver a mediunidade da psicografia, da psicofonia, né? E, eventualmente, inclusive, até a incorporação. Mas é muito difícil ocorrer no ambiente espírita mais ortodoxo a incorporação. Né? Tampouco mais remoto ainda a incorporação ao estilo terreiro, né? Estilo Umbanda mesmo, aquela coisa da possessão, da tomar o indivíduo, né? Então, dando continuidade, vocês não param de falar, eu queria pedir, igual no outro ao vivo que nós fizemos, para de falar, gente. Vocês ficam aqui colocando um monte de comentário e eu fico pensando assim, não estão prestando atenção, né? Aí chegam os doidos, jogam tomate no meio do caminho, falam uma coisa nada a ver. Então, assim, por favor, eu já estou com uns temas a serem ditos e estou falando. Fique em silêncio. Aí já eu abro para a pergunta, pode ser? Porque eu não vou ler nada do que vocês já escreveram aqui. Então não adianta. Tá bem? Obrigado, viu? Então, dando continuidade, eu estava falando do que? Pombagira, né? Aqueles que estão prestando atenção. Aqui eu encerro, então, aquela questão que eu estava dizendo sobre sistematização de método de desenvolvimento. O que vem a ser? Então, quando o indivíduo ele desenvolve a mediunidade, vai passar por um processo, né, de um método de desenvolvimento, um rito, um sistema de desenvolvimento mediúnico no terreiro para incorporar. Após essa etapa, é normal que com o tempo também, com a maturação da mediunidade, a vivência mediúnica, o exercício mediúnico... Olha, a mediunidade não é um músculo. Por favor, não confunda, não coloquem palavras na minha boca. Mas eu sempre... É mais fácil explicar assim. É como se fosse um músculo. Você exercita a mediunidade e você melhora ela. Então, é como você se exercitar o corpo. Então, quanto mais você cuida do corpo, você movimenta os seus músculos, eles se desenvolvem, né? Assim é a mediunidade. Você desenvolve ela, você aprimora ela, você lapida ela, você expande ela justamente pelo exercício, né? Pelo fazer, pelo viver, pela rotina, né? Pela constância, e não porque você um dia foi num terreiro por um ano, desenvolveu lá, incorporou o caboclo, bateu no peito, fumou um charuto e você fala, eu sou médium, né? E aí faz 20 anos que você não pisa num terreiro, 10 anos que você não vai numa gira. Isso aí é igual ir um dia na academia, puxar lá um monte de ferro, sair todo doloridão lá, com os músculos tudo inchado, e nunca mais voltar. Então, o que temos aí, né? É importante compreender isso, porque quando você entende que a mediunidade não é só um desenvolver, né, e depois você está pronto, né? Quando você está pronto, não, isso não ocorre. Você vai perceber que 30 anos depois, exercendo a mediunidade, estudando mesmo a mediunidade, a religião, vivendo ela numa rotina, vamos dizer assim, semanal, ainda depois de 30 anos você ainda tem as experiências incríveis, deliciosas de estar vivendo coisas novas sempre. Claro que não é com o mesmo frescor, né, de não ter nada ainda de experiência. Então, você já vê coisas que você vê se repetindo, você tem experiência, vivência, né, de ver situações, de viver experiências diversas no exercício mediúnico,
e ter menos euforia, mas ainda assim há momentos em que você se vê vivendo experiências e falando, caramba, né? Ainda posso me surpreender. Então, as etapas desenvolver. Desenvolver é a fase do habilitar, né? Ou seja, em que o médium mais experiente, portanto, normalmente é o sacerdote. E por que eu estou dando essa dúvida? Como assim? Não é sempre o sacerdote? Não. Há terreiros grandes, terreiros mais organizados e tudo mais, em que às vezes tem um sacerdote, um sumo sacerdote dentro do terreiro, e ele tem uma equipe de médios mais veteranos, né, que vamos chamar aqui de forma popular o pai pequeno, mãe pequena, e que às vezes ele delega ali para esses irmãos mais velhos da casa, ou mais experientes, ou mais habilitados, né, para conduzir os grupos de desenvolvimento mediúnico. E está tudo bem. Então, onde algumas questões mais que precisam de ultimato, né, do sacerdote, ele vai entrar ali. Mas é função natural do sacerdote, né, o líder que legítimo do ambiente de terreiro, que ele conduz o desenvolvimento mediúnico. Faz parte das atribuições do sacerdote o desenvolvimento mediúnico. Né? E o desenvolvimento mediúnico não é só ir lá e ficar girando, né, para o caboclo tomar, né, pegar, possuir, coisa parecida. Né? Mas é um período, é uma fase de muito estudo teórico e vivência prática e dinâmicas práticas específicas para esse processo de habilitação. Então, quando você vai tirar a habilitação, né, vai aprender a dirigir um automóvel, você tem aquele sistema, aquele processo básico que você tem que passar, cumprir e ser aprovado, que você não é mesmo um perigo, né, na rua com o automóvel. Mas ninguém sai da certificação, da habilitação, realmente piloto. Né? Sai todo mundo um perigo, né? Que é um perigo controlado. Né? Então, e o que vai definir esse condutor ter mais habilidade no volante é a prática, é a vivência dele, é ele realmente exercitar esse aprendizado dele, dessa habilitação primária dele. Ele vai se surpreender que em pouco tempo ele reconhece o quanto era braço, né? Era lambão no volante, e que isso vai sempre se aprimorar. Então, a fase do desenvolvimento mediúnico que eu digo, que é o desenvolvimento, a habilitação, é até aquele momento em que o médium está lidando com aquele mix de energia, com as muitas sensações, muitos dramas pessoais afloram nesse processo, e ele então vai chegar ao ponto que incorpora o caboclo, a entidade responsável naquela casa. Tem casas que é só caboclo que pode, ou só preto velho, ou caboclo e preto velho. Então, o meu método permite chamar qualquer linha, porque todos contribuem. Né? Então, como eu entendo, por exemplo, é quando incorporou o caboclo, algumas vezes, o preto velho, o Exu, o baiano, riscou os pontos, aí ele saiu da fase de habilitação. Agora ele vai para a fase de firmeza. Nessa fase de firmeza, ele sempre vai incorporar. Agora ele já sabe incorporar, ele já aprendeu pegar o guia se deixar ser pego pelo guia, aquela coisa, né, brincadeirinha, né? E aí então ele vai agora ficar na fase de firmeza. Então ele incorpora, fica ali sustentando vibratoriamente durante as giras do terreiro, ele firma ponto, ele benze elementos, roupa e tudo mais, e começa a lidar com novas energias. Essa fase poderá ter etapas internas, né? Então ele começa a benzer água, começa a benzer objetos, limpar objetos, riscar, firmar ponto, fazer firmezas gerais,
Aí ele pode começar, então, a aplicar a passe em crianças. E então, depois que o sacerdote responsável por isso entende que ele está pronto, ele vai ser colocado na terceira etapa, né, da vivência mediúnica, que é agora, então, ir para a linha de atendimento. Então, agora ele começa a vir no terreiro e já está pronto para fazer atendimento. Quanto tempo isso leva? Cada indivíduo tem o seu prazo. Não há nenhuma neura, nenhum prazo específico. Há médiuns que começam a desenvolver e já chegam na linha de atendimento em 6, 8 meses, né? E há médiuns que vão ficar ali por alguns anos, que tem várias questões que influenciam ali, desde particularidade mediúnica, insegurança, dedicação, né, empenho. Então, muitos são os fatores que determinam isso. O importante é que o indivíduo saiba que não há regra para esse time acontecer. O importante também é ficar claro sempre para esse médium que ele não está na Umbanda e nem no terreiro para desenvolver a mediunidade. Esse é um outro assunto. Então você não vai para o terreiro, não vai para a Umbanda porque você tem que desenvolver a mediunidade. Ah, me falaram que eu sou médium, por isso eu estou aqui, eu quero desenvolver. Não, então volte para sua casa. Se você veio para o terreiro porque falaram que você quer desenvolver, então volte para sua casa. E esse é um equívoco comum e é motivo de muitos problemas, de muitos conflitos em a maioria dos terreiros. Por quê? Porque o indivíduo ele chega ali completamente desconectado com os objetivos da casa, da religião. Ele não tem a menor noção a respeito dos valores da religião, quais são as crenças da religião. Olha, estão me perguntando sobre cremação. Cremação devia ser um assunto muito comum dentro do terreiro, devia ser um entendimento muito tranquilo, muito básico. Né? Sei que não é. Então, no processo de desenvolvimento mediúnico tem que ser primeiro o processo de desenvolvimento religioso. O indivíduo ele é religioso, ele é um bandista, ele vive a religião naquela casa, e aquela casa para ele é o lugar mais seguro, é onde ele tem a maior identidade, é ali onde ele sente a presença de Deus. Desenvolver a mediunidade é consequência. Então ele vai no terreiro para estar comungando. E, puxa, por acaso desenvolva a mediunidade junto. É esse o objetivo, né, que eu sugiro a todos que são médios aqui, que são médios em desenvolvimento, que estão me vendo agora, que pense sobre isso, leve isso em consideração, e aos sacerdotes que estão me ouvindo, que pense sobre como está inspirando, motivando as pessoas no seu ambiente, na sua comunidade, no seu terreiro, a desenvolver a mediunidade. Tá bom, né? Mas sobre isso eu falo muito no Mediunidade na Umbanda. Você pode ter acesso imediato já assinando o Plano Ouro do Umbanda EAD. Vou ver as perguntas sobre isso, se tem. Se não tem, pode já postar. Sobre o que eu falei. Só sobre o que eu falei. Eu estou vendo várias perguntas que não é sobre o que eu falei, né? Mas a Luciana Cobo está falando que vale muito a pena fazer a assinatura. Eu mesmo, iniciado, aprendi muito! Foi maravilhoso passar 50 horas de estudo, fora os e-books que já devorei todos. Uau! Muito obrigado pelo relato. Eu não sei se eu estou voltando aqui. Bom, não tem pergunta. Não sei, não tá rolando aqui para mim as perguntas, hein? Vou mudar de assunto, então. Mudo de assunto ou não? Você não perguntou como se define o médico consciente e inconsciente. Há como mudar esses estados conforme o médico for se aprofundando no desenvolvimento. A questão do médico consciente e inconsciente já seria um outro assunto. Então, em respeito às regras que eu criei aqui, eu não vou mudar, mas a diferença do médico consciente e inconsciente é que um tem lembranças
e outro não tem lembranças. O fato é que o médium consciente é uma personalidade raríssima e que não é relevante essa questão da consciência, ser consciente, então não ser consciente é irrelevante. E eu diria até que é um prejuízo, né? Você não ser consciente. Eu estou ao vivo? Tô. Bom, então fica as dúvidas aí. Rodrigo, quando paramos um tempo, perdemos a mediunidade? Jamais. Você não cria mediunidade e não perde mediunidade. Aquilo que eu falei. Se você para, você para. E você pode ter um atrofiamento da sensibilidade natural. A hora que você retoma, você fica um período no processo de retomar, sentindo dificuldades que você sentia lá no começo, até que então estabiliza. Mas é uma boa pergunta. A pergunta que também foi colocada lá no nosso questionário hoje cedo. Se parar, os guias dão surra? Os orixás se vingam? Ficam muito puto? Fica muito bravo? Não, nada disso. Quem sente problemas com a paralisia mediúnica, né, com o abandono do exercício mediúnico, é o indivíduo. Eu volto também nessa questão de quem tem uma experiência longa em exercitar o corpo e para. E aí o que vai acontecer? Vai começar a sentir um monte de efeitos colaterais e prejuízos físicos porque ele parou com isso. Ele estava entregando algo bom para o corpo. E aí ele para com isso. Então o que eu quero dizer? A mediunidade, ela é uma natureza do indivíduo, uma particularidade do indivíduo. E o que é, na prática, a mediunidade no campo energético do indivíduo? Todas as vezes que o médium está em atividade mediúnica, ele tem ele passa por um processo de reciclagem energética, vibratória e preenchimento de uma energia positiva. Gente, está pirando aqui o computador, já volto. Então, enfim. Aí ele vai tendo sempre essa renovação. E aí, não criam expectativas, não ficam criando fantasia, mas é assim, o segredo entre nós aqui. A mediunidade, o exercício mediúnico é terapêutico. Se você faz isso de alma e coração, com dedicação, você percebe o quanto você vive experiências balsâmicas na vivência mediúnica. Então é terapêutico, é psicologicamente terapêutico, é emocionalmente terapêutico, é energeticamente terapêutico e é fisicamente terapêutico. Então tem um valor muito grande, por conta desse processo sempre que se recicla semanalmente nas atividades. O ser médium, o indivíduo médium, ele tem essa necessidade energética, ele precisa, quando a mediunidade aflora, significa o seguinte: os seus chakras têm uma abertura diferente, têm uma função diferente, uma funcionalidade diferente, e ele exige mais o intercâmbio energético com outras realidades. Essa é uma característica espiritual do médium incorporante. Estou falando aqui sempre da realidade umbandista, que é o que nos interessa. Portanto, não é uma dependência, mas é algo muito salutar para essa estrutura energética que é o médium, o indivíduo. Então, quando ele se permite a isso, ele entrega essa rotina para o corpo dele, espiritual, e ele interrompe, mas interrompe mesmo, porque o que eu quero dizer? Você vive essa experiência de reciclagem energética mediúnica, independente de estar no terreiro incorporando, você vive isso com outras dinâmicas, em ambientes religiosos, que é o ambiente, né? No entanto, se você rompe com tudo e vai, sei lá, ter uma vida mais louca, aquela coisa e tal, você vai sentir o prejuízo energético, é o seu corpo, o seu corpo espiritual que vai sentir necessidade daquele bálsamo, né, daquela rotina positiva dele,
e ele vai começar a definhar, vai começar a dar problema. Então não tem. E é por isso que o antigo, por falta de recurso de linguagem, falava: filho, você abandonou a mediunidade, você parou de vir no terreiro, meu filho, você está apanhando. E aí, para o tiozinho, a tiazinha lá no passado falar: você está apanhando. O outro fala assim: alguém que está batendo, nossa, o orixá está me dando uma surra, é 2 palitos. E isso sendo proliferado, vira uma verdade. Tá bem? Então, nunca é a entidade, porque a entidade não precisa de nós, né? É importante parar, né? É muita infantilidade dentro da religião ainda, né? A entidade precisa de mim, eu vou pro terreiro porque o guia precisa de mim. Que besta que você é! Nossa! Que arrogante que você é, presunçoso, tonto. Quem precisa é você. O guia precisa de mim. Para e pensa no peso do que está falando, né? Está querendo acreditar, está querendo acreditar. Não se dá importância tão grande, né? Eu vou para o terreiro porque o guia tem que fazer caridade, ele precisa de mim. Eu acho muito ótimo isso daí, acho demais. Enfim, né? Então, tá respondido, né? Vamos mudar de assunto? As pessoas gostam de tudo, né? Tudo que fala gosta, vida louca. Vamos então mudar de assunto? Eu não estou conseguindo ver as dúvidas deles aqui. Muita? Gente, só um segundinho, vou tentar ver. Já falta 9 minutos para acabar. Estamos assim agora. Já acaba mesmo. Né, Thelma? De quê? Não, vou falar de cremação agora. Ó, o Fernando Vira, que é um querido que está sempre aqui com nós, falou que é interessante essa metáfora, viu, Fernando? Ó, Rodrigo, na verdade, médium, entidade e terreiro são engrenagens de um motor. Se desligar o motor por algum motivo, o mesmo poderá engripar. Claro que voltará a funcionar, mas talvez sejam necessários alguns ajustes. É isso. Mas ainda assim, eu acho importante, Fernando, enfim, né, todos que estão me assistindo, a gente tirar essa obrigatoriedade do exercício mediúnico e essa superdependência da incorporação e do terreiro. Não somos necessariamente interdependentes, somos complementares quando nos conectamos, mas não somos interdependentes, né, para existir. Então, o indivíduo ele precisa saber que ele é livre para desenvolver a mediunidade e, por algum motivo, parar. A questão é assim, sistemicamente falando, ele para em função de quê? Né? Então, é isso que eu estou falando. Se ele decide ir por qualquer outro caminho religioso, ele continua tendo esse fluxo renovador sempre. Porque os templos religiosos são fontes desse processo energético vibratório diferenciado. Todo templo religioso, não importa qual seja a religião, mas isso que seja legítimo, né, de fato, ali, o objetivo religioso, ele é uma cápsula vibratória muito diferente do mundo profano, né? Da realidade profana que não tem, não se prepara da mesma maneira. Então, é isso. É possível herdar entidade? Se sim, qual seria o objetivo? Não é possível. Então, acabou. Não vou mais falar disso, porque toda vez falam disso. Não é possível herdar entidade. Porque entidade não é algo que você tem. De modo que você não pode dar. Né? É a mesma coisa. A entidade pode herdar médium? O caboclo fala, eu não vou mais trabalhar com esse médium, quer para você? Então não é bem assim que as coisas funcionam, né? A entidade não é uma coisa que você tem, então você não pode dar para ninguém. Tá bom? Aí tá difícil, entender? Então vamos estudar mesmo, né? Sair mesmo da caverna, né? Por favor. Tô tentando ver aqui, comentário, não vou ver mais comentário. Então vamos lá falar sobre a cremação. A dúvida é o seguinte: o espírito sente quando o corpo vai ser queimado? Ele sofre alguma consequência? É bom cremar? Não é bom cremar? Então a lógica para a Umbanda é a mesma do espiritismo, basicamente.
o que ocorre? Vamos entender o que ocorre. O corpo pifou. Aí, tá lá, o espírito continua conectado. A não ser que o avião caiu, o carro explodiu, né? Essas coisas assim. Então, quando é um acidente, uma situação que o corpo detona, então há mesmo a expiração do espírito. Ele sai. E é muito drástico isso. Se a gente não está falando de morte drástica, assim, né? Como exemplo, me fugiu até a palavra correta. Então, a gente está falando de uma morte morrida no leito, né? Morte, como a gente entende, mais natural. Quando o corpo ele para, e ainda assim os nossos chakras continuam pulsando e as conexões dos chakras que mantém o espírito ainda no corpo físico, ele permanece ali. Ele permanece ali por quanto tempo? Basicamente, por orientação da espiritualidade, em torno de 72 horas. O espírito, então, ele percebe o processo do velório, ele percebe o processo de enterro. Então, mas depende muito da lucidez desse espírito que morreu, né, que desencarnou ali. Então, há espíritos que, dependendo das suas crenças, ele dorme mesmo, ele entra num coma. Mesmo que está ali, ele entra num coma consciencial. Então, tem muitos casos. Se é um espírito muito materialista, muito apegado ao corpo, ele muito negativado, muito egoísta, é provável que ele agarre bem o corpinho dele, fique ali, e aí 72 horas é só o começo. Então ele não vai ter esse desprendimento. O espírito já está desprendido do corpo, mas ele não percebe. Então, tem muito a ver com as crenças. A gente está falando de uma questão mais natural. Na naturalidade, o espírito, o corpo parou, mas o espírito ainda continua ali, conectado. Então, o último chakra que desconecta é o cardíaco. E o cardíaco, normalmente, quem desconecta são outros espíritos preparados para esse processo cirúrgico. Na Umbanda, na verdade, é o Exu da Morte. Ele que vem lá e corta o fio. Que é um Exu que atua nos campos de Omulu, que é o senhor do encerramento dos ciclos, né? Teologicamente aqui abordando esse tema. A regra oficial no Brasil de cremação é 72 horas depois do óbito. Então, por coincidência ou não, não acredito em coincidência nisso, eu acho que quem deu essa regra era espírita, quem definiu esse padrão, que é um processo também, né, longo, e enfim, o fato é que, na maioria dos casos, o espírito já não estará lá, ele não perceberá mais isso. Ali só está mesmo aquela matéria morta e que vai virar cinza misturada com outras cinzas, porque quem acha que pegou as cinzas do pai e da mãe lá, mentira, pegou misturado com outros lá que queimam de 10, 20 de uma vez só. Bom, vai acabar com esse romantismo da cremação também, né? Eu vou lá, cremar, vou jogar no jardim. Você jogou 10 pedaços lá, de pessoas diferentes no jardim. É verdade, porque é muito caro, é caríssimo a cremação. Você calcula a quantidade de gás que vai para queimar um corpo com caixão. Né? Então vai cinza da madeira, tudo também. Você acha que tira o corpo lá? Não, é um caixão, vira carvão junto. E são muitas horas de fogo intenso. Então aproveita e se queima vários ao mesmo tempo para poder... é duro, né? Porque quebra o romantismo. As pessoas querem jogar no mar a cinza. Mas enfim, é verdade. Minha sogra queria... Eu não ia cremar ela. Azar dela, não ia cremar. Primeiro porque é caro só. Caro pra caramba. Eu ia falar pros seus filhos, não faz isso não. Morreu, tá morrido. E é bobagem, enfim. Bom, quem gosta da ideia e tem medo,
vai acontecer naturalmente. Então começa a desapegar aí um pouco, né, desse umbigo, né, que você não quer largar de repente, para não sofrer. Quem sofre consequências com a cremação? O espírito que está ali grudado, tá? E aí ele vai sentir o calor, ele vai sentir... Aí ele vai sentir tanto calor que ele vai para o inferno, né? Porque aí ele já vai sentir ali, mesmo no inferno, e ele vai expirar e vai para uma região espiritual que alguém vai acolher ele ali de igual vibração que ele se encontra, tá bem? Então, mas a Umbanda, por exemplo, a gente aprende na Umbanda Sagrada, na formação sacerdotal, por exemplo, a fazer o funeral. E no funeral a gente tem alguns preceitos ritualísticos que tanto purifica o campo vibratório desse espírito, que ainda pode estar ali no corpo, como suaviza ele, blinda ele, e também ajuda nos cortes, para ele poder fazer a passagem de uma forma protegida, né? Então, isso é um assunto que é abordado internamente na formação sacerdotal, como é esse rito. Então, embora tenha publicado isso no livro Manual Doutrinário Ritualístico Comportamental Umbandista, tem lá o ritual, mas aí não foi, que é já uma configuração do que se aprendeu com o pai Rubens no sacerdócio lá da época, tá bom? Então, assim, a cremação é algo que o que tem a dizer é só isso, não há nenhum problema, porque o corpo acabou, faz o que quiser. Quer enterrar? Eu gosto da ideia de enterrar. Eu gosto da ideia de ter ali a memória. Gosto mesmo, acho que é importante. Eu acho importante. Não é nem minha opinião sacerdotal, é a minha opinião pessoal. Eu acho bacana que os familiares têm um lugar de lembrança física também, de poder render homenagem. Isso, veja, na cultura mexicana é muito forte, né? Dia dos Mortos é um dia muito relevante mesmo, né? Ah, não, mas tem que estar no coração. Claro, eu sei disso, né? Ninguém aqui é tonto. A gente está falando que a coisa física também tem a sua importância. Mas, enfim, fez cinzas, depois de 72 horas, só se merecer mesmo vai sentir calorzinho. Era isso? Então tá respondido? Tem uma outra dúvida? Né? Não há consequências nisso, porque o corpo já é só um organismo morto ali mesmo. Qual é a outra questão? Anífera. Fazer para o espírito materialista fazer passagens. Esse espírito pode fazer alguma. Não dá, pá. O espírito é muito materialista, a gente não quer que ele sofra. Queima então, porque ele só vai embora. Não há o que fazer, você vai rezar, você tem um funeral, como eu citei, que ajuda ele a acordar, né, que fez a passagem, ajuda ele a perceber os espíritos que estão ali tentando resgatar ele para levar ele para o mundo espiritual. Mas isso, nós não temos controle realmente, tá bom? Então, vamos lá? Suicídio. Não vou falar de suicídio hoje, gente. Até porque nosso tempo já está acabando. Vou atualizar aqui. Qual que era? Tinha tantos outros assuntos, né? Quero ver aqui as dúvidas. Nós já estamos chegando ao final. E esse assunto também a gente aborda tanto principalmente no Mediunidade na Umbanda, né? Silvia Bela, como procede? Tá vendo? Some aqui, as palavras. É essa pergunta que eu fiz. Bom, já era. Fica mais 1 hora. Que isso? O que podemos fazer para o espírito? Já foi. E a questão de acabar com os funerais por conta do líquido que sai do corpo que estaria contaminando o meio ambiente. Aline,
já existem recursos, muitos outros recursos para resolver essa questão, que aí precisa mesmo de uma iniciativa política, né? Precisa realmente a sociedade se organizar. Por exemplo, existe uma cápsula muito interessante, você pode ter o túmulo, tudo, mas o corpo, em vez de ir num caixão, ele vai numa cápsula, e ali dentro é uma árvore, né? Uma muda, que aí enterra isso daí. Então, o corpo, ele vira nutriente para essa árvore. Então, você vai lá, né, fazer qualquer homenagem, uma meditação no ponto onde foi enterrado o seu ancestral, seu antepassado, seu parente querido, você tem uma árvore ali. Olha quantas florestas dá para a gente fazer a partir dessa solução, né? E é uma solução real, já existe. Então, é isso, né? Ó, quando a gente vai em cemitério, tem que voltar e fazer alguma coisa? Só que a gente tem que tomar banho? Quando eu vou no cemitério, tem que tomar banho de sal grosso. Quando eu comecei na Umbanda, essa pergunta é boa. Aí falava assim para mim, me ensinaram. Ó, você vai no cemitério, aí depois estendeu, não era só no cemitério, era na mata, qualquer lugar, né? Aí você vai no cemitério, você tem que voltar. Antes de entrar em casa, na porta, você tem que tirar toda a roupa e aí pôr ela de molho no sal grosso e aí tomar um banho de ervas de descarrego, né? Então, assim, ó, a gente configura a nossa realidade baseada na nossa crença. Esse tipo de crença é o que eu chamaria de crendice, que está muito longe da fé. Qual é a fé que eu tenho? A fé que eu tenho é que o cemitério é um ponto de força, é a casa de dois orixás, Pai Obaloaê e Pai Omulu. Quando estou no cemitério, estou na casa desses pais orixás, e nada ali, se eu for ali, porque eu estou na casa dos meus pais, eu estou com fé, com devoção, com amor e dedicação, nada ali é para me prejudicar. Agora, se eu entro cheio de medo dos mortos que morreu, mas não foi, eu tenho que me preocupar, porque é provável mesmo que eu atraia algum obsessor, mas se eu for assim, não é sal grosso que vai resolver. Se eu for lá para ficar chorando, hospitando, for lá para fazer trabalho de vingança, fazer prejudicar alguém, eu vou me lascar em qualquer lugar, em qualquer encruzilhada, em qualquer mata, em qualquer cachoeira. Não é? Então, a gente tem que definir o que a gente quer acreditar, o que a gente quer alimentar dentro de nós. Eu penso que a Umbanda virou um ambiente de neuróticos, né? Há muitas neuras. Então eu tinha que ir na mata e não podia nem... Olha que loucura, que doideira, né? No começo eu ia na mata, então, sei lá, ia fazer oferenda para Oxóssi e levava o milho na bandejinha de isopor, né? Comprava ali, aí levava as coisas em sacolas plásticas. Quem não, né? E aí chegava lá, então fazia oferenda, tudo bonitinho, ok, e tinha que deixar lá o isopor, as sacolas plásticas, porque não podia tirar daquele ambiente que ia trazer carrego. Uma vez eu estava lá, andando na mata para fazer uma oferenda, e junto com uma pessoa que estava me desenvolvendo, eu pisei numa borra de vela velha, estava lá. Rapaz, o bicho quase virou no Exu, ficou perturbado, ficou enlouquecido, e eu tive que chegar em casa, tomar banho de ponta cabeça, não sei o quê. Porque eu pisei numa vela que estava lá sei lá quanto tempo. Então, assim, é tanta bobagem e se cria tanta neurose que, olha, são motivos para sair fora dessa religião, porque se para lidar com o sagrado eu tenho que ter tanta neura, me parece que o sagrado não é bom.
Se na minha relação com o sagrado, com o ir e vir, para me relacionar com o sagrado, se com isso eu tenho que viver uma neura constante, por uma questão de sanidade, é bom abandonar. E eu falo que eu sempre tive, nos primeiros anos, eu tive todos os motivos diários para sumir dessa religião, fugir dessa religião. Por quê? Por que eu estou falando isso? Eu ia no terreiro, eu via coisas lindas nas entidades, mas no comportamento das pessoas, nas crendices que as pessoas alimentavam ali no dia a dia de terreiro, eram motivos mais que suficientes para eu sair desse antro de gente louca, essa usina de doido. Quando eu tive contato com os estudos, com a obra do pai Rubens Saraceni, é que eu fui encontrando oxigênio, fui encontrando estabilidade. E estou aqui. Olha que poderoso que foi o conhecimento, eu estou aqui. 18 anos, 20 anos depois, eu estou aqui falando disso. Então, o estudo não me fez um bandista, me manteve um bandista, porque mais um pouco, eu sempre tive, eu era muito jovem, mas eu sempre tive bom senso, senso crítico, eu era um chato. Eu achava um absurdo, os absurdos que a gente ouvia. Ó, aqui, ó, acabei de ver, Rodrigo, a menstruação e trabalho em terreiro é negativo, o corpo estaria sujo, já que temos preceito para os dias de trabalho. E a Daniela está falando isso, é uma mulher. Daniela, você se acha suja quando você está no ciclo menstrual? Não é essa fase um efeito purificador divino, porque está mostrando que você é saudável, você é fértil. Não é o corpo mostrando o quanto é foda o corpo feminino. O que significa esse ciclo? Porque está com sangue, o sangue é seu. A entidade não tem nada com isso. Não vai vir carrego, não vai vir obsessor, vampiro, com canudinho. Não vai nada disso. É natureza. Natureza. Né? É isso. Sabe, quiumba... Acho que os outros pensam que quiumba é tipo tubarão, né? Com fome. Sentir um cheiro de sangue, vai lá e come a pessoa. Quanta bobagem. É disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. Né? Nossa, o Alex está gritando aqui há tanto tempo falando. Existe essa entidade? Que entidade, Alex? Eu não vi. Pombagira do Cabaré existe. Pronto, acabou. Existe Pombagira do Cabaré. É isso. Existe a linha, a falange da Pombagira do Cabaré. E a questão de acabar... Bom, enfim, tá vendo? Aqui, ó, eu fico travado, não vejo na sequência certa. O Samuel chegou agora, deixa pra lá então, Samuel. Em uma casa de Umbanda pediram para ir até o cruzeiro acender uma vela antes que ele já faleceu nessa área ritual. Ué, faz, pô. Stefânia, e quando uma entidade quer tomar a frente e não deixa as outras entidades incorporar? Que bobagem! Né? É isso que... Deu para entender? Que porcaria é essa? Entidade tomar a frente e não deixar as outras incorporar? Hein? Fala, vamos pensar. Stephanie, não, ó, você fez a pergunta, não é com você a resposta mais. Essa não é uma dúvida. Esse é um drama que muitas pessoas vivem o tempo todo. Muitas pessoas vivem isso dentro dos terreiros porque tem esse discurso. Já cheio de gente com esse discurso idiota.
para dar medo nos outros. Ai, então, nossa, já que tem entidade querendo tomar frente e é gulosa, só quer possessiva, só quer eu para ela. Então eu preciso do Pai de Santo, eu preciso desse terreiro para resolver essa parada para mim, para me dar segurança. É isso que está na entrelinha desse discurso estúpido. Eu tento ter mais controle emocional. São as perguntas que, não é que a pergunta está ruim, a pergunta é excelente. Por favor, me interprete muito bem. Eu fico fudido porque isso está existindo ainda nos terreiros. Que porcaria de crença é essa que uma entidade toma a frente de outra? Que Exu, se Exu incorporar primeiro, a vida vai desandar. Então, qual é a mensagem que está aí? Exu é um problema. Mas na Umbanda, Exu é um mestre espiritual. Você tem que ter medo do seu mestre? Do seu parceiro, do seu guardião? Que relação você quer ter? Acredite que Exu é um problema e ele vai ser um problema, porque está na sua cabeça o problema. Acredite que uma entidade quer tomar a frente e quer ter você só para ela, vai ser isso, porque você vai entrar numa loucura e você vai retroalimentar essa porcaria toda. Então a gente precisa começar a dar um basta nessas viagens, nessas mentiras, sandices que estão aí disseminadas. E essas coisas, essas crendices são colocadas, são introjetadas em você. Então, por que eu estou aqui? Estou aqui para falar, meus irmãos, há muito que eu possa dizer. Não há tempo hábil para isso. São 2 décadas estudando e disseminando conhecimento. Então, estude. O Alexis, não sei, perguntou da Pombagira do Cabaré. Alexis, tá aí o link na capa do Face para você assistir a primeira aula sobre nomes de entidades e perceber o mundo de conhecimento que tem ali. Aí você decide se quer assinar ou não. Mas vai lá, aproveita que está ali. Vamos descortinar esse assunto? Vai lá, coloca o link aí para aula gratuita. Aí tá lá aberto gratuitamente. A Eliane está falando que fez ano passado. Não é uma entidade não Umbanda. É uma entidade não Umbanda. Nomes de entidades é novidade. Saiu esse mês. Até hoje eu vejo Fausto Gênesis dizendo que homem não incorporando, não pode incorporar espíritos femininos. Então, né, uma coisa não é mais nem para falar, né? É isso, né? Muito obrigado a todos pela participação. E tantas participações. Oi? O Samuel falou que a próxima live será sobre crenças neuróticas dos umbandistas. Por que será que está falando isso? Não entendi. Porque ele falou das neuroses. Das neuroses, que não pode... Bom, alguém quer falar mais alguma coisa? Aqui, ó, falando sobre nomes de entidades, o Herbert Rodrigo. Que você me fala ser filho de Oxóssi, porém trabalho com alguns 7 ondas na linha de caboclo. Pelo meu esclarecimento, sei que 7 ondas, por respeitar terreiros, veio falange, por ser um Ogum falangeiro, e também na linha do caboclo. Para algumas pessoas, isso não é certo. Por quê? Então, isso não é certo, Herbert, para aquelas pessoas que querem criar sisteminhas, quer fazer coisinhas, né, sobre a liberdade que as entidades têm que ter de trabalhar. Então, se você é filho de Oxóssi, é você que é, pô. E aí, o seu mestre espiritual, ancestral, é o caboclo. O espírito que está no grau caboclo, que é um Ogum 7 ondas. Muito bom saber que você trabalha com 7 ondas. É o Ogum chefe da minha coroa também. Então, o Ogum 7 ondas é um espírito do grau caboclo, que é um Ogum que trabalha nos campos de Iemanjá. E o que tem a ver Oxóssi? Oxóssi é um problema seu, é uma questão sua coroa, não tem nada a ver a entidade. Criaram essa regrinha
que se você é filho de Oxóssi, só pode trabalhar com o caboclo de Oxóssi. Se você é filho de Xangô, só pode trabalhar com... Acho que criaram assim a lei da afinidade, uma bobagem assim qualquer, que fizeram essa conexão, né? Não, mediunidade não é isso não. Não é assim que funciona não. Tá bem? Então, quem acha que isso não é certo, manda um abraço, né? É isso, deixa pra lá. Eu tô vendo aqui, né? É isso, gente. Mais alguma questão aí que vocês acham importante? Levar em consideração. Bom, eu vou agradecer. São muitos comentários. A gente está muito feliz, né? De sempre estar sendo a nossa convivência aqui nos ao vivo de uma maneira muito participativa e é algo que vem acontecendo nos últimos encontros aqui no Facebook. E é assim que tem que ser, claro, né? Só quando estou falando que eu acho que só eu tenho que falar mesmo, né? Então, é isso. Agora, nós vamos ter uma próxima ao vivo previsto para, talvez, quem sabe, será na terça-feira mesmo. A gente tinha pretendido fazer de sexta, mas não aconteceu, né? Ó, a Elaine perguntou assim, Elaine Laier. Rodrigo, eu incorporei minha pombagira e às vezes, quando se chamam outros orixás, eu percebo os padrões dela vindo. Estou em desenvolvimento ainda. Isso é possível? Sabe qual o problema? Tem um problema semântico aqui. Quando você fala orixás, você está se referindo a entidades, né? Porque o orixá é outra chamada, é outra vibração, é tudo outra coisa, né? Então, se for sobre a entidade, você percebe ela, muito provavelmente essa pombagira é muito responsável com a sua mediunidade. Você perceber ela presente, não quer dizer que é ela que quer incorporar, ela só está presente. Então, vá levando isso daí, curtindo isso. Contreguns usados na Umbanda, o Danilo Silva me lembrou. Eu vou encerrar com isso, porque é legal. Essa questão da entidade, das pessoas usarem Contregum. Contregum é um preceito candomblecista, africanista, portanto, e que vai existir em uma Umbanda Omolocô, uma Umbanda africanista, uma espécie de Umbandomblé, que absorve essas ideias, né? essa crença. O que é curioso, porque dentro da percepção candomblecista, o Egum é todo espírito humano, né, que está no mundo espiritual. Porque, originalmente, eles não admitem que espíritos, né, o original lá na África, espíritos humanos venham falar, se comunicar, é uma heresia. Então, eles se relacionam diretamente com a divindade, né, com o orixá, com o inquice, com o vodum. Então, não tem essa abertura. E o Contregum é uma guia de proteção que repeleria, né? O Egum vê lá, o espírito vê e não vem, né? Não vem naquela pessoa, ele está blindado. Quando a gente vê isso no ambiente de Umbanda, na realidade, veja, a gente estaria repelindo as entidades, os guias, né? Mas não é óbvio. Então, o Contregum, ele toma o papel de um contra-quiumba, né? Contra perturbações espirituais. E, na verdade, só usa esse símbolo, que é o Contregum, aqui no braço, no tornozelo, e na realidade, é uma guia. Né? No ambiente de Umbanda, funciona como uma guia também, como qualquer outra guia que o médium pode usar de proteção para, obviamente, se proteger, né? Com toda essa redundância, como foi dito. Então, é só isso que significa, né? Mas a leitura, muito provavelmente, é essa. Não, tem que proteger de espíritos perturbadores, enfim. Por que algumas casas os usam, outras não? É porque são as casas que assimilam, né, de fato, a uma crença, vive uma crença mais africanista. Na minha Umbanda, né, na maneira como eu pratico Umbanda, meu Contregum é guia de proteção, é guia de contas mesmo. Tá bem? É isso. Algo mais? É isso, né?
Hã? Vamos lá, então, 1h30 de ao vivo. E, pessoal, acesse, então, aproveite aqui para assistir a aula gratuita do Nomes das Entidades. Nós preparamos para você, você entra aí, faz lá o cadastro, já assiste gratuitamente. E quer se aprofundar no universo da Umbanda, estudar o universo da mediunidade na Umbanda, Umbanda para iniciantes, oferendas na Umbanda, essa magia das oferendas, a manipulação dos pranas, o estudo sobre elementais, como é o reino elemental, gnomo, silfos, sereias, fadas, existem e nós nos relacionamos muito. E ali no estudo, no plano ouro, a gente tem esse curso lá, elementais e tantos outros, né? Então vamos lá. E esse novo que é o Nomes das Entidades. Quando começará o desenvolvimento mediúnico no ICA? O ano que vem. Esse ano, sem condições. Viu, Vanessa? Só o ano que vem. Tá bom? Então, gente, muito grato. Axé, Saravá, Mojubá. E nos encontramos no próxima edição, na semana que vem. Valeu. Axé. Como que eu desligo aqui agora? Ah, tá aqui.